Nossos confeiteiros ficaram emoldurados no medo dessa prova que foi muito difícil, Beca. Moldura de caramelo. Essa você pegou pesado. Ah, eles não se deram muito bem com o caramelo, né, Tice? Para começar a nossa escultura de caramelo, vamos iniciar o preparo pelo brigadeiro de acerola e pitanga, que eram os docinhos boleados, que depois eles tiveram que cobrir com o caramelo, fazer um banho de caramelo, deixando eles bem espelhados e bonitos. Vou colocar no liquidificador acerola, a pitanga, vou acrescentar 150 ml de água, para a gente conseguir bater, e 50 gramas de açúcar cristal. Vou bater. Frutas batidas dão origem a esse creme alaranjado que precisa ser peneirado para ficar bem lisinho. Na sequência, hora de levar ao fogo para receber os ingredientes tradicionais de um bom brigadeiro. Enquanto o nosso preparo reduz, vamos fazer então O brigadeiro. brigadeiro. Em outra panela, vou colocar leite condensado, vou colocar creme de leite. E olha só, Tice, o creme de leite, ele vai dar uma textura gostosa pro nosso brigadeiro. E quanto mais gordura a gente tem no brigadeiro, mais difícil ele cristalizar. Então, é um brigadeiro que vai ter uma boa durabilidade, uma textura gostosa. Tenho aqui 20 gramas de manteiga, manteiga sem sal. E no final, tenho aqui 50 gramas de glucose. Qual é a finalidade da glucose? A glucose, ela também ajuda na textura do brigadeiro e na durabilidade. 2 mãos, 2 panelas, 2 espátulas. Agora se fica não fosse aqui. esse momento que a gente está vivendo, eu mexeria uma panela, mas... Esse é o verdadeiro mão na massa da Beca. Não demora muito e o brigadeiro já chega naquela textura que a gente ama. E o creme de frutas também ganha outra cara, agora que está reduzido. E chega o momento de unir as duas delícias. Adivinha como vai ficar? Mais delícia ainda, é claro. Vou reduzir mais um pouquinho, sem parar de mexer. E força no braço. Os nossos confeiteiros, olha, nesse momento sofreram também, viu, Tice? Foi um sofrimento para os jurados que tiveram que encarar um combo de brigadeiro empelotado e fora do ponto. Tá com um grânulo, né? Tá com muito grânulo, né? Não derrete. Ah, não? Muito mole, né? Faltou dar o ponto do brigadeiro. Então faltou deixar um pouco mais na panela, tá? Amargou. Eu queria que você desse alguma dica, porque parece fácil, brigadeiro, receita básica e tal, mas muita gente se perde e erra o ponto. Bom, quando a gente tem um brigadeiro de enrolar, a gente precisa daquele brigadeiro que ele é quase um puxa-puxa, ele tem que ter uma textura bem reduzida mesmo. Pra gente saber se o nosso brigadeiro tá nesse ponto, eu venho aqui, ó, com as costas de uma colher, pego um pouquinho do brigadeiro, vou resfriar na minha bancada. E aí, com a ponta dos dedos, eu pego um pouquinho desse brigadeiro. Tem que puxar. Ó, quando eu puxo, ele tem que ir até o final. Só abrir quando realmente os meus dedos abrem, ó. Quando ele boa forma dica esse essa, pico, Beca. é porque ele tá no ponto de enrolar. Ótima dica. Então, o brigadeiro já tá no ponto certo. Só vou adicionar as raspas de limão. Ó, raspo dentro da panela mesmo. Lembrando de não colocar aquela parte branca da casca para não amargar a nossa receita. Beca acomoda o brigadeiro em uma forma que você com certeza tem em casa e coloca um plástico filme. Sabia que se refrigerar fica ainda mais fácil de enrolar? Bem, brigadeiro geladinho e eu também quero participar dessa doce enrolação. Brigadeiro já tá frio, esfriou, vamos enrolar? Vamos enrolar. Luvas prontinhas para enrolar. Já estamos com as luvas, vou tirar o plástico filme. São quantos brigadeiros, Beca, que a gente vai fazer? 17 grandes e 3 pequenos. 3 pequenininhos. Vamos lá. Trabalho em equipe. Muito bem, perfeito. Mais um. Brigadeiros todos prontos, agora é só refrigerar. Agora chegou a hora do temido caramelo. Bom, mas você vai ver que não é difícil.
é acertar a temperatura, Tice, porque não tem segredo no processo. Vou colocar na panela 1,2 kg de açúcar refinado e 200 gramas de glucose. Essa glucose vai ajudar a dar estabilidade para nossa escultura. E diferente do caramelo que a gente coloca água, esse eu posso mexer. Então não tem problema eu ficar mexendo aqui, tá? Não vai água nesse caramelo? Nesse não vai. Mas é o mesmo gosto? É o mesmo igual. sabor. É só o método que muda. Para finalizar o nosso pralinê, vou acrescentar as amêndoas laminadas nesse caramelo. Laminadas cruas ou tostadas? Essa aqui elas estão cruas, mas pode dar uma tostadinha. Caramelo crocantíssimo e quente para já começar a acomodação, que vai dar origem à moldura. Becca usa 2 aros quadrados, um dentro do outro, para criar o vão que receberá o preparo. Depois disso, tudo vai à geladeira para ficar bem firme. Feita a primeira moldura, a gente vai repetir esse processo para a segunda moldura. Agora tem um outro tipo de caramelo? É a base de caramelo? É a base, é o prato da nossa moldura e também o caramelo que a gente vai usar para banhar os nossos doces. Que é outra receita, não é a mesma da moldura. Não é o mesmo do pralinê. Para esse caramelo, vou colocar aqui na minha panela 800 gramas de açúcar, 220 ml de água. Esse é a base de água, o outro Esse que é é a base de glucose. Vamos ver a diferença. Exato. Vou só dissolver. Vou acrescentar 20 ml de vinagre e tenho aqui também 100 gramas de glucose. Glucose, então tem um pouquinho de glucose. Tem um pouquinho de glucose nessa receita também. Esse é o caramelo da maçã do amor? Ah, exatamente. Só que aí deve colocar um corante, isso? Que a gente também vai colocar. Ah! Becca mistura o corante vermelho no caramelo e quando leva para a boca do fogão, não toca mais. Vamos dizer assim que a mágica acontece sozinha. É importante ficar de olho com o termômetro a postos, porque o preparo precisa atingir os 150 graus. Ah, e aí vai um truque. Quando chegar em 145, já tire a panela do fogão para atingir ao que falta de maneira natural, somente com o calor do próprio doce. Moldura já resfriou, já podemos tirar aqui o aro. O doce que causou desespero nos confeiteiros fica fácil nas mãos da Becca. Depois de gelar a moldura, ela também vai buscar os brigadeiros no refrigerador para poder banhá-los de caramelo e iniciar a montagem da sobremesa. Colocamos no palitinho para quê? Para facilitar esse processo na hora de banhar o nosso docinho. Então venho aqui na panela, como se fosse uma maçã do amor. Olha só. Olha que lindo. E ó, tiro só um pouquinho do excesso desse caramelo e já apoio ele no doce. E tira o palito? Por enquanto, não. A gente vai esperar esse caramelo resfriar para ele ficar bem firminho, aí sim tira o palito. Que foi um erro dos nossos confeiteiros. Eles quiseram tirar com o caramelo quente, estava tudo quente, aí foi puxando, virou uma bagunça. Essa calda aqui é a mesma da maçã do amor. Nunca fiz maçã do amor na vida. Bora ver o que vai dar certo aqui. Quando você tira, puxa o caramelo. Nossa, isso tá ficando uma tragédia. E sobrou bastante caramelo. O que a gente vai fazer com isso? Com esse restante de caramelo, vamos fazer a base, o prato de caramelo vermelho. Vou guardar um pouquinho desse caramelo para a gente fazer a colagem das nossas peças e receber a outra parte da moldura. Esse aqui a gente vai deixar resfriando do jeitinho que ele tá aqui. Temos já as duas molduras prontas, refrigeradas. Os nossos doces já estão aqui, ó. Vou tirando. Agora tira os palitinhos. Palitinho. E eu venho com o caramelo. Que vai ser a cola que você falou que ia guardar. Olha aí. Colinha para os nossos doces. Então, eu coloco um pouquinho de caramelo em cada doce. Não posso demorar nesse processo, senão o caramelo resfria antes de receber a moldura. Pronto, todas as peças já estão com a colinha. Vamos montar então, colar outra parte, centralizar bem. Tá ganhando forma. Pronto, finalzinho só falta colocar a base. Lembra do caramelo que Becca fez para estruturar as molduras? Pois bem, ela repete a receita para fazer a base do doce. É só despejar o preparo crocante em um aro redondo. E falando em aro, não esquece de untar bem para facilitar na hora de desenformar.
Como é exatamente a mesma receita da moldura, poderia ser feito junto, Beca, ou não? Olha, Tícia, eu não aconselho fazer tudo de uma vez só, porque olha, depois das molduras, tudo que a gente fez. Fez brigadeiro, fez os docinhos, banhou com caramelo. Então, todo esse tempo, esse pralinê ele já iria estar frio. Então, é melhor fazer E aí não iria separado. colar. Não iria colar. Esse preparo aqui é o grande segredo da estabilidade da nossa escultura. Quando ele estiver em média 90 graus, que ele não tá nem muito quente, mas ele ainda está maleável, é o momento certo para eu colar essa moldura aqui dentro. Aí, então, é o pulo do gato, o grande segredo, porque onde os confeiteiros mais erraram foi justamente nessa estabilidade. Quase todas tombaram. Gente, isso daqui... Que prova é essa, gente? Ai, vai cair tudo. Pronto, temperatura certa. 90 graus. Agora Vamos é o ver. momento. E a gente tem que manter esse aro aqui. Alguns confeiteiros tiraram na hora de montar. Por que a gente tem que manter? É ele que vai dar a estabilidade e a sustentação para o nosso arinho até esse caramelo resfriar completamente. Agora desenformar. Desenformar. Fazer uma caminha para nossa escultura. Porque, ó, agora sim, vou ter estabilidade. Um tira deitado e não Tira por cima. deitado. Tá deitadinho, estável. Vou vir com o nosso maçarico. Venho aqui e, ó, já vou começar a montar no nosso prato de apresentação. Vamos lá? Vamos começar a montar essa escultura? Ó, não é centralizado, tá? E para finalizar, a gente sempre tem aquela cereja do bolo. Meu Deus, o que tem mais? Flores de caramelo. Ah! Como você fez essas pétalas, Beca? Olha só, Tice, para fazer as pétalas, usei a mesma receita do caramelo vermelho. Então, quando ele começa a resfriar um pouquinho, eu coloco nesses moldes aqui, olha só, pressiono. E depois, quando eu tiro, ele fica assim, ó, já com as ranhuras das pétalas. Lindo. Então, num doce maior, eu colei uma das flores. Vou posicionar essa flor aqui. E aí eu venho aqui e vou colando os doces menores. E agora sim, temos a nossa Beca. moldura de caramelo. Essa foi uma verdadeira obra de arte, tá lindo. Ai, tem que comer mesmo, tá tão bonito. Esse de verdade dá pena, Beca. Ah, mas depois que você provar, Titi, você vai ver que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena destruir a obra. Ai, meu Deus. Eba, olha isso. Vamos, curiosa pra ver. Sentir o sabor desse brigadeiro de pitanga e acerola. Nunca comi. Uma delícia. Nunca tinha provado brigadeiro de pitanga com acerola. Uma delícia. Bem, desvendados os segredos da prova técnica, agora eu quero ver como foi a criativa. Acho que os confeiteiros se surpreenderam também.